Bem-vinda, bem-vindo à segunda aula do workshop Explorar Palavras, a preparação para a alfabetização em Montessori. Nessa segunda aula, a gente vai conversar sobre a preparação motora para a alfabetização. Quando a gente pensa na preparação para a alfabetização, a gente tem, bem basicamente, duas coisas que devem caminhar paralelas. Uma é a preparação motora. Escrever é um ato motor, né? Você se escrever, especialmente se você está escrevendo com um lápis ou uma caneta, né? Você segura o objeto de escrita e você move este objeto. E segurar o objeto é uma habilidade por si só, né? Mover este objeto é uma segunda habilidade. E mover este objeto adequadamente é uma habilidade hipervalorizada na nossa sociedade, que já é uma sociedade bastante digital, mas que continua valorizando muito a utilização do instrumento de escrita. Quando uma pessoa tem uma letra bonita, isso é continuamente elogiado, né? Hoje a gente tem o retorno da caligrafia artística, que pessoalmente eu acho fenomenal. Assim, eu sou fascinado por caligrafia desde a adolescência. E hoje ver assim, o lettering, né, que o pessoal chama, esse retorno moderno da caligrafia artística, né, que se faz com a aquarela, com marca-texto, com canetas especiais e tudo, isso é uma valorização muito forte, especialmente se a gente pensar num mundo digital, de uma habilidade manual muito específica, que é a manipulação do instrumento de escrita. Isso é a parte motora da escrita. E aí nós temos a outra parte, que é uma parte que tem a ver com a palavra mesmo, que tem a ver com o vocabulário, a parte verbal, né, dessa mesma escrita, que é o reconhecimento dos sons, então a parte fonética, a parte silábica, né, a parte vocabular dessa escrita, o reconhecimento dos sons, como esses sons formam uma palavra, a decodificação da palavra escrita, porque escrever e ler são duas habilidades diferentes, né? Elas caminham muito juntas, mas elas exigem algumas coisas diferentes do ser humano. Tá certo? Então, o que a Montessori nos sugere, o que ela nos sugere em toda a sua obra o tempo todo, é que a gente trabalhe com preparação. Preparação direta e preparação indireta, ela vai dizer, né? E o que a gente vai pensar junto hoje é a parte da preparação motora para o início do processo da alfabetização. Então, o que a gente está conversando aqui agora, hoje, não é a preparação motora para escrever. A gente não vai saltar do que a gente conversa hoje para a escrita. Tem um pedacinho intermediário aí que é a alfabetização em si, né? Os materiais, as técnicas, a abordagem de alfabetização em si do método Montessori. Tudo que a gente vai conversar hoje é o que precisa ser feito antes e até mesmo o que precisa ser feito junto, para que esse processo de alfabetização seja tudo que ele pode ser. Para você entender a importância do que a gente está conversando aqui, imagine uma rua muito, muito esburacada, assim, com muitos, muitos buracos, muitas falhas, muito, muito, muito. Ok? Aí imagine que um gestor público qualquer quer dar a essa rua a aparência de estar em ordem. E então ele asfalta a rua, mas sem preencher os buracos. Ele faz ali uma camadinha de asfalto por cima do buraco, mas sem preencher o buraco de verdade. Quando você olha a rua, parece que ela está completamente asfaltada. Na primeira vez que passar ali um carro, um caminhão, os buracos todos retornam, não é? Porque o asfalto é uma mentira ali, né? Para que esse processo de passar o asfalto em cima fique realmente
perfeito e traga à rua dignidade mesmo, é preciso primeiro preencher todos esses buracos. E aí sim, eu posso passar uma camada de asfalto por cima e a rua vai ficar firme, vai durar vários anos e vai permitir o fluxo dos carros e tudo. Fazer um processo de alfabetização sem fazer o que a gente vai conversar hoje é a mesma coisa que passar o asfalto na rua sem preencher os buracos. A gente pode ter a impressão de que fez alguma coisa, mas lá na frente os buracos aparecem e fica bem evidente que eles aparecem, fica bem evidente que faltou alguma coisa no processo. Hoje a gente vai conversar sobre a parte motora. E a parte motora por si só tem 3 subdivisões. A parte motora vai se subdividir em corpo, mão e instrumento. Com isso eu quero dizer a preparação do corpo todo para a escrita. É bem louco, né? Que a gente pense que o corpo inteiro tenha que estar preparado para que eu possa escrever. Depois, a preparação da mão, porque a mão tem que ser capaz de fazer uma série de movimentos para que a escrita possa se desenvolver, e a preparação dos dedos e da forma de segurar o instrumento da escrita. Quando a gente fala da preparação do corpo, e que parece bem louco, parece estranho se a gente nunca estudou a fundo caligrafia. Se você pegar um manual de caligrafia, um bom manual clássico de caligrafia artística, você vai ver nas primeiras páginas uma indicação da postura do corpo. Como é que o corpo deve estar para que a letra saia bonita. É muito difícil, não é impossível, é muito difícil fazer uma letra muito bonita em uma postura muito estranha. Se você está todo mal posicionado, escrever é um desafio. E escrever bonito é um desafio que provavelmente a gente não vai superar, se a gente não conseguir manter no corpo uma postura adequada. Agora, manter uma postura adequada do corpo exige um enorme controle do corpo como um todo. Das pernas, do tronco, até dos quadris, dos ombros, dos braços. A gente precisa ter o corpo inteiro educado. E para isso a gente vai pensar em 4 etapas de educação do corpo. A primeira etapa é a coordenação do movimento mais amplo. E aí eu vou dar sugestões durante toda essa conversa, sugestões de coisas que a gente pode fazer com as crianças, tá bom? Depois eu deixo o meu roteiro disponível para vocês. No final da terceira aula, eu coloco esse roteiro disponível para vocês. É o meu roteirinho, são só algumas anotações para todas as aulas desse workshop, mas eu deixo ele disponível para que você possa consultar de novo ou assistir as aulas outra vez com o roteiro na mão, tá bom? A gente começa pela coordenação do movimento, e aí a brincadeira é importante. Um monte de professores de crianças em idade de alfabetização, mesmo em escolas convencionais, comentam que dá para perceber quando uma criança não teve chance de brincar na primeira infância ou brincar o suficiente, quando a letra dela é muito ruim, quando a letra dela é muito difícil de ler. Porque a falta de andar, de correr, de pular, de escalar, de esconder, de passar por cima, de passar por baixo de coisas, acaba desaguando na dificuldade da coordenação do movimento pequenininho da escrita, do movimento mais fino da escrita. Então, a gente começa por aí, mas a gente precisa refinar isso para que a escrita realmente seja fácil e realmente seja boa. Então, uma segunda camada de exercícios que a gente pode fazer são para um controle mais refinado dos movimentos da gente. Então, em lugar de só correr, pular, escalar, passar por baixo, passar por cima, a gente vai andar na ponta do pé. A gente vai andar em silêncio. A gente vai andar de costas, andar para trás, né? A gente pode andar carregando
coisas, a gente pode andar em labirintos de coisas, então, entre as cadeiras de uma sala de aula ou a carteira de uma sala de aula, ou andar entre cones que a gente coloque num jardim ou numa quadra, andar entre coisas pequenas sem esbarrar em nada, sem derrubar nada, sem fazer barulho, né? Tem uma atividade que se faz em corredor de apartamento, que é aquela de colocar barbantes no corredor, e a criança tem que passar por baixo e por cima dos barbantes e tudo, sem encostar nos barbantes, né? Tudo isso vale. E aí, quando a criança fica bem boa nisso, a gente vai para atividades de equilíbrio. E as atividades de equilíbrio são um passo ainda adiante. Então, a gente pode pegar uma fita grossa, adesiva, e colar no chão, e pode fazer uma linha reta, pode fazer zigue-zague, pode fazer uma elipse. Na sala montessoriana quase sempre a gente tem uma elipse, e as crianças caminham em cima dessa linha. Do mesmo jeito que elas desejam ardentemente caminhar na guia da calçada, e às vezes a gente morre de medo porque a rua é movimentada e aí não dá mesmo, mas às vezes a gente permite porque não tem nenhum carro na rua e é uma delícia andar em cima da guia da calçada porque as crianças sabem, os corpos das crianças sabem que equilíbrio é uma coisa importante. E então esses corpos e essas crianças buscam as ocasiões para treinar esse equilíbrio. A gente pode dar essa oportunidade a eles. Então, a gente pode fazer atividades de caminhar com equilíbrio, a gente pode fazer atividades de, por exemplo, o chão é lava, né? Sabe aquela coisa que você só pode pular nas almofadas e você não pode colocar o pé para fora da almofada, você pode pular para outra almofada, mas não pode pisar no chão. Ou então a gente pode colocar pedaços de papel no chão, ou então colocar áreas delimitadas por fita adesiva, e naquelas áreas são ilhas, e a criança pode pular. No resto, ela não pode, porque o resto do chão é lava. A gente pode ficar em um pé só, tem yoga para crianças, e é sempre legal, né? Atividades que exercitem um controle mais refinado de equilíbrio do corpo. E aí, finalmente, quando o equilíbrio está razoavelmente bem conquistado, a gente vai para atividades de estabilidade, de ficar parado. Então, a gente pode pensar em estátua, aquela atividade em que toca a música e quando para, todo mundo para também, né? Claro que essa atividade fica 10 vezes mais divertida quando alguém está tocando a música. Pode ser percussão, pode ser num violão, pode ser num piano, qualquer coisa. Mas se alguém está tocando a música, é bem mais divertido do que se a música estiver tocando numa caixa de som. Muito mais interessante, né? Então, a gente pode pensar em estátua, a gente pode pensar em relaxamento, a gente pode pensar em sentar para respirar. Uma atividade que eu adoro fazer com as crianças é imitar animais. A gente começa imitando animais que se movimentam muito, assim, macacos e leopardos, cachorros, animais que se movimentam bastante. E aí a gente vai diminuindo e diminuindo e diminuindo. Então a gente vai pro peixe, aí a gente vai pro bicho preguiça, às vezes a gente vai pra anêmona e vai pro coral. É claro que as crianças precisam conhecer todos esses animais e na próxima aula a gente vai falar sobre enriquecimento de vocabulário e você vai entender como apresentar essa linguagem toda para as crianças, né? Elas precisam conhecer isso, claro, faz parte, né? Mas uma vez que elas conheçam, a gente pode imitar. E aí depois eu vou imitando outras coisas da natureza com elas, até chegar em árvores. E aí quando a gente imita a árvore, eu digo, agora vamos imitar o tronco. E aí o tronco é completamente parado. E eu fico completamente parado, e eles ficam também. E assim a gente vai se aproximando da estabilidade, se aproximando do silêncio. E o silêncio é a base na qual o som se apoia. É o lugar de onde parte o som. O silêncio é o ponto único que une a preparação motora e a outra parte da preparação que é verbal. O silêncio
é o ponto em que a gente deve chegar com o corpo, quer dizer que a gente conseguiu controlar o corpo completamente. E o silêncio é o ponto de partida para pensar as palavras e os sons das palavras, porque a gente só consegue perceber um som se a gente tem o silêncio como contraste. Então, a gente precisa chegar no silêncio, porque o silêncio é o nosso ponto de partida. E aí a gente tem mais algumas atividades para fazer. Elas podem entrar na vida da criança ali no mesmo momento em que entram as atividades de equilíbrio, em que ela começa a andar sobre a linha, ou ficar num pé só, ou até nas atividades de controle, quando essa criança já está coordenando melhor o seu corpo. A gente vai para atividades que trabalham a mão. E aí eu preciso falar uma ou duas palavras para você sobre como apresentar essas atividades que treinam a mão. A primeira coisa é que a gente vai apresentar cada uma delas devagar. Sempre devagar. Nenhuma pressa. As crianças precisam ver como as coisas funcionam e ter tempo para absorver aquilo que estão vendo. Então, nenhuma pressa. A segunda coisa é que a gente vai fazer pausas durante a apresentação. Enquanto a gente está mostrando para uma criança como abrir uma torneira, por exemplo, a gente coloca a mão sobre a torneira e para. Aí gira uma vez a torneira e para. Tira a mão. Coloca a mão na posição correta. Gira uma vez a torneira e para. A gente faz devagar e inclui pausas. E quando o movimento é muito complexo, a gente faz várias vezes, para que a criança tenha a chance de absorver os detalhes. E para que então depois ela possa treinar por conta própria. As sugestões que eu vou dar para você aqui são só isso, são só sugestões. Você pode ir mais longe, você pode fazer outras coisas. Você vai pegar as ideias daqui, mas você pode costurar isso no dia a dia das crianças em casa ou na escola, da forma que for melhor para elas. Primeira atividade que quero sugerir para você é a transposição de líquidos. Quando você pega uma jarra ou uma garrafa e você coloca a água em um copo, para isso você precisa fazer esse movimento com a mão aqui, olha. Não é mais ou menos isso que você faz? Não é só isso aqui, né? É um pouco mais que isso que você faz. Você mexe o pulso e mexe a mão. E nessa ação de estar com uma jarra aqui e mexer esse pulso, perceba? Isso aqui eu estou fazendo sem a jarra para que você possa perceber mais a mão, tá bom? Isso aqui, ó. Esse movimento do pulso parece bobagem, não é? Ah, mas eu vou ali colocar para Pedro servir água para que ele possa ter uma letra melhor? É, porque nós queremos que o pulso dele se mexa muito bem. Nós queremos que a mão dele se mexa muito bem, que os dedos dele se mexam muito bem. E essas coisas precisam ser preparadas, exercitadas separadamente. Depois Pedro vai juntar essas coisas para escrever sozinho, por conta própria. Ele vai juntar essas coisas. Mas a gente vai trabalhando separado, porque se a gente resolver trabalhar tudo junto de uma vez, é difícil demais para ele. Então a gente vai trabalhando separado, fica gostoso, fica divertido e interessante, e lá na frente ele junta. Uma segunda atividade é passar água usando uma esponja. Você pega uma esponja de banho ou de pia. Tem que ser uma esponja macia, gostosa de apertar, tá bom? Pega 2 vasilhas. Em uma você coloca a água, na outra não. Ele, com a esponja, vai pegar a água de uma vasilha, vai levar até a outra e espremer. E vai abrir. Vai voltar para cá, vai pegar a água dessa vasilha, vai levar para outra e espremer. E nessa ação, de novo, para você poder ver a mão e os dedos, né? Ele vai treinando isso aqui. Ele treina abrir, treina fechar, treina o pulso, treina a força, treina aumentar e diminuir a força, que é uma preparação para aumentar e diminuir a força aqui. Quando a gente tem que escrever mais forte ou menos forte, quando a gente tem que apertar mais o lápis ou apertar menos o lápis. Então, tudo isso lá na frente
faz sentido na escrita. Uma terceira atividade e uma quarta, que vêm juntas, é lavar louças e lavar copos. As duas coisas são importantes. E a importância de lavar louça e copos é este movimento aqui. Perceba? Essa volta que o pulso dá, né? Conseguir dar essa volta é um meio caminho andado para uma boa letra no papel, para uma boa caligrafia, né? Porque quando você tem que fazer isso aqui, o pulso não se mexe inteiro, quer dizer, não é isso aqui que você está fazendo, né? Mas você vai refinando o mesmo movimento, que é a base de várias das letras que a gente vai traçar no papel depois. Então, eu preciso desse movimento bem desenvolvido. E aí eu já vou para duas atividades que vão indo da mão para os dedos. Tá? A gente vai chegando nas pontas aqui. E as próximas vão ser só de pontas. Mas agora vamos para os dedos. Dobrar panos e polir coisas. Para dobrar pano, eu preciso de um pano. E eu preciso de um pano que tenha vincos. Então você pode fazer o vinco com ferro de passar, por exemplo. E aí essa criança vai dobrar no vinco. E se ela dobrar no vinco, vai ficar perfeitamente correto. Então é legal, inclusive, passar esse pano em uma superfície dura. Não necessariamente na tábua de passar, que pode ficar com a dobra ligeiramente imperfeita. É legal que a dobra fique perfeita. Então, fazer o vinco sobre uma superfície dura com o ferro garante o acerto da criança. Numa etapa seguinte, eu já não preciso mais garantir o acerto. Então, eu só traço uma linha no meio do pano e a criança tem que dobrar exatamente naquela linha. E se ela dobrar na linha, vai dar certo. Se ela não dobrar na linha, vai dar errado. Então, é um controle de erro menos físico. Não tem nada no pano impedindo a criança de cometer um erro. Mas tem uma indicação de acerto para que ela possa ver se acertou ou não. E, finalmente, polir. Polir é a gente pegar um cotonetezinho, por exemplo, e aí molhar em alguma coisa e passar num pedaço de madeira ou num pedaço de metal. Às vezes o cotonete é difícil demais, porque a criança ainda não tem essa habilidade, e aí ela pode molhar um algodãozinho e passar também no pedaço de madeira ou metal. Nas duas situações, o que a gente está fazendo é treinar isso aqui. Ou a criança está segurando assim, que já é um começo, ou a criança está segurando assim. E aí eu tenho já o começo da preparação para que a criança possa segurar num instrumento de escrita mais tarde. Você já deve ter reparado a essa altura do campeonato que tudo que eu falei até agora é legal. Tudo que eu falei até agora a criança gosta. É interessante, é divertido. Inclusive, muitas dessas coisas são coisas que a criança pede para fazer. E o que Montessori tem de fascinante é exatamente isso. A criança pede, a criança gosta, a criança deseja fazer cada uma dessas coisas. Finalmente, a gente tem as atividades de pega do instrumento de escrita. A primeira que eu quero sugerir é pegar coisas com um pegador. Ela é grande, não é exatamente o movimento de escrita, não é exatamente o que a gente faria para pegar o lápis, né? Mas a gente começa a se aproximar disso. Depois, pegar coisas com uma pinça. Então, com o pegador, a criança pode pegar bolinhas, ou sementes, ou pedrinhas e transportar. Ou gelo. Com a pinça, ela pode pegar sementes ou contas e colocar de uma vasilha em outra vasilha, por exemplo. A atividade em si é interessante. Aqui, para essas coisas, a gente está pensando em crianças de 3 anos, 4 anos de idade. Se a gente tiver crianças muito mais velhas, a gente precisa ter formas muito mais interessantes de fazer as coisas. Então, a gente precisa sofisticar um pouco, né? Por exemplo, uma das atividades que eu vou sugerir para você é aquele colar de contas que a gente muitas vezes faz com macarrão, com crianças pequenas. Se a gente for fazer a mesma coisa com uma criança mais velha, a gente precisa pensar em contas de verdade, em algo que realmente vire uma pulseira ou que vire um colar, para que a atividade tenha um propósito e se torne realmente interessante para ela.
Espetar coisas é uma outra coisa legal. Pegar palito de dente e espetar, por exemplo, pedaços de fruta para servir para a família, ou para servir para os colegas na escola, ou para servir em uma festa da escola ou de casa. Não necessariamente durante uma pandemia, mas num outro momento, a gente pode ter esta recepção e essa criança vai colocar palitos nas coisas para servir, né? A própria criança pegar a coisa com um palito e comer, ou pegar as coisas com palito e colocar em pratinhos, né? Esse exercício é o exercício da pinça, não é? Que vai nos preparar para um instrumento de escrita mais tarde. Trabalhar com massinha, desenhar, pegar um palito. Um palito, eu não tenho um palito. Pegar um palito e desenhar na areia, ou desenhar na terra, ou desenhar em massinha. Tudo isso é muito interessante, não é? E, de novo, coisas que as crianças adoram. Elas já fazem várias dessas coisas sem a gente sugerir. E é por isso que essas coisas são legais. Porque as crianças fariam por conta própria, se tivessem as coisas à disposição. E a ideia é colocar as coisas à disposição, mostrar para a criança que as coisas estão à disposição, mostrar como fazer para que elas possam fazer sempre que tiverem vontade. E aí, finalmente, duas últimas coisas: plantar, semear e colher vão trabalhar habilidades diferentes. Você tem que cavar, então o pulso entra aí, e força e controle. Você tem que colocar as sementes, então os dedos entram aí. Você precisa regar, então toda aquela coisa da jarra entra aí, que a gente vai fazer com o regador, e depois precisa cortar ou retirar frutos. Então, todo o trabalho de cavar, semear, regar e colher, tudo isso é preparação para a escrita. É fenomenal, não é? As coisas vêm de todas as direções, e todas as direções que são naturais para a criança, que ela faria por livre e espontânea vontade. E, de novo, é por isso que é possível dizer que, da maneira que a gente prepara para a alfabetização em Montessori, a gente não alfabetiza cedo demais. Porque você percebe que toda a preparação é composta por coisas interessantes. É claro, a gente vai ter um curso depois desse workshop, um curso que vai mais profundamente na alfabetização, e a gente vai falar de material, de apresentação de material, e a gente vai ser mais específico em algumas coisas. Mas por todo o caminho que conduz até a escrita e até a leitura, a gente passa por atividades como essas, atividades que vão crescendo em complexidade, mas que o tempo todo, permanecem interessantes, permanecem agradáveis e permanecem sendo coisas que a criança escolhe, coisas que a criança quer fazer. Finalmente, a gente pode fazer uma atividade muito legal para elas, que é sentir o contorno de encaixes geométricos. Então, a criança pode fechar os olhos e, por exemplo, encontrar a tampa de cada pote de cozinha de olhos fechados. Então, ela fecha os olhos e ela encontra uma tampa e ela sente a tampa e aí ela sente o pote e ela tampa. Isso é uma coisa. A outra coisa, a gente pode ter vários vidrinhos, desde vidros de conserva maiores até vidrinhos de geleia bem pequenininhos, e a criança pega a tampa, sente o contorno da tampa, sente o contorno do pote, e aí ela enrosca aquela tampa que ela sentiu o contorno. E isso aqui, ó, sentir esse contorno, depois vai preparar a mão da criança para traçar letras.
Então, essa habilidade de mexer o dedo também é da maior importância. Claro que sentir contornos de tampas de potes não é a única coisa que a gente pode fazer. Se a gente tem uma louça para lavar que exige que a gente faça essas coisas no cantinho, isso também funciona. Se a gente tem um brinquedo com um monte de peças em formas diferentes, a gente pode sentir o contorno de cada uma dessas peças e encaixar, e isso também funciona. Então, tem um longo caminho aí que a gente pode fazer de preparação dessa mão. No curso que a gente vai ter a inscrição aberta a partir do dia 14, que é o último dia desse workshop, nós vamos conversar um pouco mais sobre a preparação dessa mão e a preparação motora diretamente vinculada às letras. Então, tudo isso que a gente está conversando agora é tão importante quanto o que a gente vai conversar naquele curso. E eu quero que você grave as duas coisas. Se você não for fazer o curso, tá tudo bem. Você guarda as coisas que a gente conversou aqui. E independente da sua criança ser alfabetizada em Montessori ou dela ser alfabetizada na escola convencional, ela vai aproveitar tudo o que nós estamos conversando na primeira aula, nesta e na próxima. Tudo que a gente está conversando aqui, independente da abordagem por meio da qual a sua criança, o seu filho ou o seu aluno vai ser alfabetizado, tudo que a gente está conversando é útil. A gente está falando de preparação do corpo, preparação da mão, preparação do vocabulário e preparação da percepção fonética, que são os dois assuntos da próxima aula. E isso as crianças carregam para qualquer lugar. Isso é útil com crianças pequenininhas, isso é útil com crianças maiores, isso é útil com adolescentes, e eu falei para vocês na primeira aula, isso é útil com adultos também. Guarde isso com carinho. Isso liberta as crianças para uma alfabetização muito mais prazerosa e interessante. A gente se encontra na próxima aula para conversar sobre a preparação da criança em termos de vocabulário. Como é que a gente ajuda a criança a aumentar o vocabulário, a perceber melhor as palavras, para que o processo de alfabetização seja muito mais interessante. A gente se encontra já já. Até logo.